E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim trazer um vídeo um pouco fora do que eu tenho feito essa semana, né? Mas que eu vejo bastante discussão hoje em dia nas redes sociais se NFT é coisa de trouxa, se é o futuro, se é enganação. Qual que é a parada do NFT? A minha opinião pessoal, NFT é uma puta numa babaquice, é bizarro, é uma coisa que logicamente não tem sentido. Mas eu também quero dar um contraponto sobre isso. Qual que é a lógica do NFT, digamos, de uma forma... Primeiro de tudo, o que é NFT? Se você não sabe, o NFT é um token não fungível. O que isso quer dizer? O que é uma coisa não fungível? É qualquer coisa que pode ser contabilizada. Então pensa no sentido assim: se você compra um pacote de 10 laranjas, você está comprando 10 laranjas. Você não está comprando laranja um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está comprando um pacote genérico de 10 laranjas. Não importa o que cada uma é, elas não tem diferenciação. Isso é algo fungível. Então não tem nenhuma grande diferenciação entre uma coisa ou outra. Se você pegar 10 moedas de um real novas, vai, sem nenhum tipo de edição limitada nem nada, elas são 10 moedas de um real. Se você for me pagar com qualquer uma delas, tanto faz qual que você vai me dar. Eu posso receber qualquer uma. Agora, uma coisa não fungível é o exato contrário, é uma coisa que tem diferenciação. Então, por exemplo, imagina que eu sou um artista, eu pinto 10 quadros, uma tiragem de 10 quadros. Eu fui lá, pintei o primeiro, fui lá, pintei o segundo, tal, 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 até o décimo. E assinei cada um deles. Quando você comprar um deles, você está ativamente comprando algum número específico. Você está comprando o quadro um, 2, 3, 4, 5, seja qual for. E faz diferença qual que você está comprando. Porque você, por exemplo, você pode falar, eu quero o primeiro da leva, ou eu quero o último, ou eu quero o terceiro porque é meu número da sorte, ou eu quero o segundo porque ele foi em leilão em X ano e aí arrecadou uma grana e não sei o quê. Então faz diferença. É isso que é um token não fungível. É qualquer coisa que, que tenha diferenciação. Então, pensando na lógica disso no mundo moderno, qual que é a lógica de um NFT, né? Você tem um bem digital que tem diferenciação. Então, por exemplo, imagina que um artista faz, de novo, 10 quadros. Só que ele faz 10 pinturas digitais. Ele faz, sei lá, que nem o meme dos macaquinhos lá que o Kawemura fez o vídeo. E aí você compra o macaco um, 2, 3, 4, 5, 6. Faz diferença qual você está comprando, porque eles não são a mesma coisa por si só. A questão é, você está comprando um bem digital, você está comprando uma coisa que não existe no mundo real. Então, é que nem, por exemplo, aquela galera que comprou o NFT do livro de Duna. Os caras compraram não sabendo o que eles estavam comprando. Então eles compraram o NFT do livro, era um livro protótipo lá que não tinha sido publicado. Eles achavam que eles estavam comprando os direitos de Duna, mas não, eles estavam comprando um NFT, que é uma digitalização daquele livro. Então, por exemplo, imagina que fizeram uma digitalização, só tem uma. Os caras compraram aquela uma. Se tivessem feito 10, teriam vendido 10 digitalizações. É só isso. Você está comprando um certificado que fala que você tem o direito sobre aquela coisa. Que não é a mesma coisa que ter direitos autorais sobre aquela coisa. Então, por exemplo, se você comprou a imagem do macaquinho, não quer dizer que você pode ir lá e fazer camiseta dele, fazer bottom, fazer etc. Você não pode ganhar dinheiro necessariamente com isso. Depende de como tiver o contrato. Mas, via de regra, você não está comprando os direitos autorais daquela obra. Você está comprando, de fato, um exemplar daquilo, o certificado de que você tem aquele exemplar. É que nem, por exemplo, se você comprar, por exemplo, eu pinto um quadro. Quando você compra esse quadro, você não está comprando os direitos autorais que são meus daquela obra. Você não pode sair imprimindo camiseta e bottom e fazer o que você quiser. O direito da obra ainda é meu, você comprou aquela pintura. E o NFT é basicamente isso. Só que no mundo digital, no mundo que fica cada vez mais digital, apesar de que eu tenho certas dúvidas sobre o futuro disso, você ostentar virtualmente começa a fazer sentido, que nem aquele NFT de um tênis pegando fogo, você tira uma foto, manda para os caras e eles photoshopam um tênis pegando fogo. Só você tem aquele NFT daquela foto.
É lógico, qualquer pessoa pode photoshopar um tênis pegando fogo, só que você tem um certificado dizendo que aquela foto de você com aquele tênis pegando fogo é sua. Você tem aquele exemplar e ninguém mais tem ele. E no mundo que fica cada vez mais digital, a ostentação digital começa a fazer sentido. Que nem o Justin Bieber e o Neymar comprando um macaquinho para colocar na foto. Aí ele falando assim, ó, eu paguei US$ 1 milhão numa porra de uma foto de um macaco que só eu tenho e que tem um certificado dizendo que aquele macaquinho, aquele desenho daquele macaquinho é meu. É isso. Essa é a ostentação no mundo digital. Só que ela não surgiu com os NFTs. Se você joga qualquer jogo, basicamente, você sabe que existem skins. E a lógica da skin é: você paga mais para ter algo diferenciado, uma roupa, uma arma, etc. Só que, de certa forma, o skin é um começo de um NFT, porque pensa assim: você tem uma skin de uma arma no CS. O jogo não fala, mas aquela tiragem daquela skin é limitada. Então, essas skins elas são produzidas num volume, numa tiragem limitada, elas não são infinitas. Só que você não sabe disso. Então, se você tiver a skin da AK-47 laranja, você não tem como saber se ela é a 1 ou 2. Você só sabe que você é mais exclusivo do que as pessoas que têm a AK-47 que vem padrão no jogo. Então a sustentação ela não começou com o NFT. A única. Então, por exemplo, imagina que tem uma skin de CS. Só existem 2.000 delas no mundo. O que o NFT faz? Ele fala: você tem a número 50 de 2000, você tem a número 1000 de 2000. Só isso. Toda a lógica anterior ao NFT já existia. Então você já tinha bens digitais que eram escassos. Você só não sabe o quão escassos eles são. Só que, por exemplo, existia já formas de você criar uma escassez com bens digitais. Pensa de novo na arma do CS. Se você tem um pro player, o Fallen, por exemplo, que é o meu ídolo no CS, o cara tem uma arma que ele jogou no campeonato. Ele conseguia colocar uma tagzinha dando um nome para essa arma e colocar certos adesivos para customizar a arma. Ele poderia simplesmente me dar essa arma, essa skin. Ele conseguiria transferir para mim. Eu teria a arma do Fallen e todo mundo saberia que aquela é a arma do Fallen. Mas isso numa situação mais extrema, numa situação em que você tem provas disso, etc. O NFT ele usa o blockchain, né, aquela tecnologia, certificar isso para você. Essa é a diferença. Então, no mundo cada vez mais digital, usar o NFT para ostentar digitalmente começa a fazer sentido. Só que você tem alguns problemas. Você tem primeiro o problema ambiental, que é a sociedade cada vez fala que ela é mais ambiental, pessoas que se dizem progressistas elas ignoram ou desconhecem o fato do quão antiambiental o blockchain é, porque o blockchain demanda você ativamente ficar processando informações para garantir que aquelas informações sejam validadas no ciclo. Então a mineração de Bitcoin funciona assim e ela demanda muito recurso. E o NFT funciona mais ou menos na mesma lógica, também gastando muito recurso. Então, por definição, o NFT é antiambiental. Num mundo que se diz cada vez mais ambiental, isso parece meio hipócrita. E é. Ao mesmo tempo, voltando naquele ponto, a ostentação digital, o uso do NFT, ele implica duas coisas. Implica que as pessoas têm que se importar com aquilo, então não basta só você se importar com isso. E as pessoas, não basta só você se importar com aquele objeto ser da sua posse, só que isso demanda uma constante lógica que as pessoas pensem, se eu compro um NFT daquilo, aquilo é meu. Só que na prática você está tendo um certificado de que um bem criado por escassez digital é seu. Só isso. Você usa a escassez que existe no mundo real para gerar a escassez artificial, que é uma lógica meio idiota. Não só isso, você é um esquema meio pirâmide, no sentido que assim, para o NFT valer, continuamente as pessoas têm que continuar achando que os NFTs têm valores. Então, funciona numa lógica de que eventualmente alguém vai ser prejudicado com isso. Porque você tem que infinitamente escalar a demanda por NFTs e infinitamente escalar o conceito de que as pessoas entendem que aqueles NFTs têm valor no mundo real.
sendo que para muitas pessoas existe essa dúvida de se de fato isso tem valor. Então, qual que é o limite do NFT? O limite do NFT é o quanto as pessoas acreditam que o NFT tem valor. É simples assim. Então, ele funciona num esquema meio piramidal, no sentido que, se você comprar um NFT, você tem que sempre ter, as pessoas sempre têm que continuamente acreditar que aquele NFT que você tem valor. É isso. Só que, se você olhar a movimentação do mercado, e aí com isso várias empresas de jogos estão tentando entrar nesse mercado, está dando bastante problema. Muitas empresas de jogos mais indie, de jogos mais comunidades que gostam mais do jogo, já estão ativamente se pronunciando contra, né? Os jogadores estão criticando as empresas e falam, a gente vai fazer NFT. Os jogadores já começam a cair matando em cima, porque eles estão vendo que é só uma forma das empresas lucrarem fácil. Então tem vários jogos também feitos, jogos super medíocres, que são feitos ativamente só com o intuito de gerar NFT. Então, é um jogo que ele não é feito por si só para ser um jogo agradável. Ele é um jogo construído ao redor do NFT. E isso é insustentável, porque o que faz um jogo ser bom é todos os preceitos de game design que fazem um jogo ser bom. É isso. Se você cria um jogo já com o preceito de incluir o NFT, você já está partindo de uma estrutura errada. E esse que é o problema. Eu acho que com base nisso, então a gente tem a lógica de que, então com base nisso você consegue ver que a movimentação do mercado é via de regra empurrar NFTs. Então as empresas querem empurrar NFT para os jogadores. Os artistas querem criar qualquer merda que se enquadre como um NFT para tentar lucrar de uma forma fácil. E aí tem pessoas na outra ponta que são evento, você precisa de compradores. Você tem compradores na outra ponta que estão rushando para comprar esses bens para tentar garantir. Você tem caras que nem, de novo, o exemplo mais clássico aí é o caras como Justin Bieber e o Neymar, que gastam fortunas num bem digital. E em menor escala você tem pessoas comuns que compram NFTs mais baratinhos e tal. Só que a realidade é que as pessoas estão comprando lixo, toneladas de lixo eletrônico que no longo prazo não vão se sustentar. Se você compra uma arte qualquer de $10, de centavos que seja, de um NFT, qual que é a probabilidade de, no futuro, essa sua mesma arte que um artista te empurrou de uma forma qualquer e você comprou na pressa, na loucura, qual que é a chance de daqui 3, 4, 5 anos uma pessoa já passada essa histeria, já passada essa correria, essa corrida armamentista de NFT, qual é a chance de que essa pessoa vai recomprar uma arte digital, um certificado digital, no mesmo valor que você tinha comprado naquela época? E aí volta aquele ponto que eu falei. A gente vive num mundo que a sociedade cada vez fica mais preocupada com questões ambientais, um futuro que parece cada vez ter mais problemas climáticos, o quanto que num futuro que vai se preocupar com recursos, com poluição, com problemas do mundo real, o quanto que esse mundo virtual vai conseguir atingir o mundo real. Essa que é a questão. No mundo em que as pessoas vão se preocupar com água, com recursos, com questões climáticas tipo terremotos e maremotos e o que seja o que for, nesse mundo que tem problemas reais mais sérios que os nossos atuais, o quanto que um NFT de macaco vai fazer sentido? O quanto que no mundo que você tem um ar poluído, que você tem uma corrida por água, uma corrida por bens reais, concretos, para garantir que a gente tenha uma subsistência de verdade e uma segurança de verdade no mundo real, o quanto que essa sociedade vai estar preocupada com uma porra de um NFT de macaco de $1 milhão do Neymar. Cara, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu não sei, no curto, médio prazo, esses NFTs vão ser essa corrida, a galera tá pilhadaça e tal. Num médio para longo prazo, o quanto que os NFTs são sustentáveis? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não tenho uma resposta concreta, mas a minha direção é que as pessoas estão apostando cada vez mais no mundo digital, no sentido, mas ao mesmo tempo que elas deveriam também se preocupar num mundo que cada vez vai ter mais preocupações
concretas, reais. E aí a gente vai ver o que vai prevalecer no futuro. Bem, é isso. Se você concorda com alguma coisa que eu disse no vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você discorda de alguma coisa que eu falei ou de tudo, comenta aí o porquê. E é isso. Valeu, pessoal.